Olá, eu sou Aldo Luna e este é o canal Reflexivo. Aqui falamos sobre assuntos relacionados à educação, à cultura, à filosofia. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe essa ideia que edifica o ser humano. Hoje, nosso tema é preconceito racial contra o negro. Logo depois da vinheta. Estamos de volta. Pois bem, é claro que em poucos minutos nós não poderíamos aqui aprofundar essa temática que de fato é tão delicada e necessária à discussão. Mas nós podemos colocar aqui a nossa tristeza e a nossa indignação pela morte de mais um negro, desta feita João Alberto Freitas, o Beto Freitas. Nós não vamos aqui evidenciar se ele estava errado ou se ele estava certo, mas nós entendemos que qualquer fato que não seja adequado para um cidadão deve ser punido diante da lei, de acordo com a lei. É notório que as escolas nos ensinam que a questão da migração dos negros no Brasil acontece em 1530. O primeiro tráfico negreiro. Se a gente for aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão de datas, em 1800 e 1850 foi o momento onde esse tráfico aconteceu de uma forma mais intensa, principalmente em favor da economia canavieira, sempre o poder decidindo as coisas. Mas a gente sabe de fato o que diz o Estatuto de Igualdade Racial sobre o que é preconceito? Vamos então evidenciar. A discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Pois bem, este fato apenas corrobora com a lógica de que no país existe de fato um preconceito. É como se a Casa Grande e a Senzala continuassem bem ativas, infelizmente. Em pouco tempo, como nós falamos anteriormente, a gente só pode dizer da nossa indignação, mas também conclamar a escola, a igreja, as entidades, os cristãos. Olha que absurdo dizer-se cristão quando se valoriza a desigualdade, quando não se respeita o próximo. É bom que se diga que, naturalmente, para os que acreditam em Deus, para os cristãos, a criação do ser humano ela é divina. A diversidade é exatamente para mostrar que os diferentes se completam. Então, fica aqui a nossa indignação, a nossa tristeza por mais um fato como este. Nós queríamos, então, ainda fazer um reforço dessa realidade nua e crua do preconceito racial no Brasil. Portanto, diria até de uma forma atípica do nosso canal,
Nós faremos agora uma leitura baseada exatamente nos dados que corroboram com essa triste realidade do preconceito racial contra o negro no Brasil, que deve ser combatida por todos nós. Todos nós precisamos ter essa consciência de que, de alguma forma, não podemos, digamos assim, aceitar essa realidade que, digamos assim, traz à tona aquilo que vem de séculos passados e que, de fato, não se coadunam com ideias da civilização, com ideias cristãs, com ideias de amor. Então, vejamos. Sugiro, inclusive, que a gente possa, ao final do vídeo, voltar várias vezes para memorizar esses dados tão tristes da nossa realidade social brasileira. Os negros no Brasil somam 56% da população. No Brasil, a taxa de analfabetismo entre os negros, 9,1% de 15 anos ou mais, é superior ao dobro da taxa de analfabetismo entre os brancos da mesma faixa de idade, 3,9%, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2020 para 9,3% em 2017, segundo o IBGE, em grande parte devido às cotas. E ainda há quem seja contra as cotas. Apesar disso, os negros não alcançaram os brancos. Entre a população brasileira, esse índice é de 22%. Mais do que o dobro dos negros diplomados. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846. A taxa de desemprego entre os negros também é maior que a dos brancos. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Negros também são mais pobres do que os brancos, em média. Segundo o IBGE, em 2018, 15,4% dos brancos viviam na pobreza, enquanto que esse percentual era maior entre pretos e pardos, 32,9%. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência, que é exatamente o nosso tema nacional. Em uma década, 2007 a 2017, a violência contra pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes do que a contra brancos. 75 a cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo o mais recente anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que teve como base o ano de 2017. A proporção é a mesma entre pessoas mortas em intervenções policiais. Se considerarmos a taxa por 100 mil habitantes brasileiros, a taxa de homicídio de negros, 43,1%, é quase o triplo da de não negros, 16%, principalmente jovens. Há disparidade também na taxa de encarceramento. Segundo dados do Infopem, Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, há 750 mil detentos no país. Entre os presos com dados disponíveis no sistema sobre cor de pele, raça ou etnia, 67% são negros e os brancos 32%. Na sociedade brasileira, esses dois grupos são, respectivamente, 56% e 44%. Levantamentos de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, a UNB, apontaram também desequilíbrio racial na proporção de autores e protagonistas de romances publicados por grandes editoras do país. Em cada 10 livros, 8 são protagonizados por brancos.
A gente, então, se fosse continuar, entraria em outros aspectos, em outras vias, como, por exemplo, a televisão, as novelas, não é? Os programas de TV. Quem lidera? Quem é protagonista? São brancos ou negros? Né? Bom, então, de fato, este programa atípico, ele se solidariza com a família do Beto Freitas. É mais uma família que perde um ente querido. Estaríamos tristes também se fôssemos brancos, se fossem índios. Essa é a questão. Nós não podemos desequilibrar mais. A gente precisa lutar contra isso desde a nossa casa. Em qualquer cor, né? Sendo ser humano, é um irmão. Então, vamos deixar de mentir ao dizer que somos cristãos quando não aceitamos cristãos. Quando não aceitamos, não respeitamos e não valorizamos um irmão. Fiquem todos com Deus. Muita saúde e paz para todos e que esta reflexão seja para a nossa evolução. Vidas negras importam. Muito obrigado e até o próximo Canal Reflexivo.